Boa noite a todos. Jesus, nosso mestre amigo, que nos reúne aqui, possa nos inspirar e nos dar a palavra correta, justa, para que a gente possa refletir um pouquinho mais. Castro Alves, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, escreveu: há mistérios peregrinos, o mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. E ali ele está nos falando da reencarnação, da volta, do retorno, da necessidade das diversas vidas. E durante milênios, a nossa relação com Deus foi um pouco conturbada pela dominação que esses ensinamentos trouxeram na humanidade. E quem patrocinou esse domínio, na verdade, foi o ensinamento das penas eternas. Porque nos ensinaram que existia um lugar no alto, chamado céu, para onde iriam as almas boas, e um lugar embaixo, chamado inferno, para onde iriam as almas más. Então, essa lei de há muito tempo das penas eternas trouxe esse cunho dominador que fez com que nós sentíssemos medo de Deus, medo da morte, medo daquilo que estava superior a nós e que nós não sabíamos como iria nos usar do seu poder para nos punir. E esse cunho dominador, então, nos causou muito medo. Mas também, desde tempos imemoriais, existe uma ideia, até onde o nosso entendimento pode alcançar, lá atrás, um entendimento que sempre existiu, de que as nossas vidas, as nossas reencarnações, são sucessivas. A gente não vem só uma vez. Essa ideia é muito clara desde o passado, a ideia das vidas sucessivas, a ideia da imortalidade da alma, já vem de há muito tempo. Está impressa e estava no coração de muitas pessoas. O que talvez tenha levado um personagem contemporâneo de Jesus, da sua época, um fariseu rico, uma das grandes fortunas da época, dizem, uma celebridade na época, uma pessoa conhecida, a buscar Jesus para perguntar algumas dúvidas a respeito do que Jesus dizia. Então, por algum motivo, ele ouviu, nós não sabemos como, porque nós vamos saber só a partir desse momento do encontro. Antes, nós não sabemos como chegou a ele os ensinos de Jesus, o que Jesus dizia realmente e que mexeu muito com ele. De modo que ele solicita uma entrevista, mas é uma entrevista noturna, né? É um entrevistador noturno, porque ele era muito conhecido. Todos nós já ouvimos falar dele, né? No Evangelho, Nicodemos, o famoso Nicodemos, que significa aquele que vence as pessoas. Ele solicita uma entrevista noturna, às escondidas. Porque imaginem só, se aquele poder que ele vivia lá ficassem sabendo que ele tinha ido ali numa casinha pobre encontrar um qualquer, alguém que estava ali falando qualquer coisa, né? Como que ele seria visto? O que aconteceria com ele, uma pessoa da expressão dele? Então ele solicita, através de um dos discípulos, uma entrevista noturna que Jesus aceita. Então ele se dirige à noite até lá para tirar essas dúvidas, para questionar.
A gente não vê isso na casa espírita hoje em dia? Ou pessoas que se dirigem para nós, você frequenta o espiritismo? O que o espiritismo fala sobre isso? Como que é isso? Como que é a morte? O que significa nascer do espiritismo? Por que o espiritismo fala de reencarnação, de voltar de novo? Como que é isso? Muita gente até hoje ainda pergunta, como que é isso? Que foi a pergunta do doutor da lei, né, para Jesus. Nós vamos encontrar referência a esse personagem só aqui, só em João, né? Em 3 passagens de João. É o que a gente sabe desse doutor da lei, esse homem poderoso, que não precisava de mais nada, aparentemente, fisicamente, né? Mas que precisava de alguma coisa a mais que preenchesse esse entendimento interior. Então, no primeiro momento, em João 3, de 1 a 21, é quando ele solicita a entrevista, que a gente encontra lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Ninguém Pode Ver o Reino de Deus se não nascer de novo, em que ele vai até Jesus e ele pergunta, né? Tipo assim, fala aí para mim, como que é esse negócio, né, de nascer de novo? O que significa isso? Para ver o reino de Deus, que era o ponto central da pregação de Jesus, né, o reino de Deus, para ver o reino tem que nascer de novo. O que é esse nascer de novo? É uma linguagem simbólica? É alguma coisa que o senhor está dizendo que a gente não está conseguindo alcançar, absorver, entender? Imagine, uma pessoa chega com uma ideia nova, inovadora, algo diferente, igual na ciência hoje em dia. Hoje em dia está falando de epigenética, não é isso? Uma coisa atual da medicina, epigenética. A gente vai procurar ler para saber o que é, né? Que nunca se ouviu falar disso. Pelo menos aqui para fora, para nós, né? Não sei se os médicos ali dentro já falavam disso, mas acho que é uma coisa atual. Para a gente entender o que é. Então, ele ouve aquilo e por algum motivo aquilo lhe chama atenção. A gente não sabe por quê. Se no fundo ele já tinha esse sentimento, se ele já acreditava nisso. Se para ele, quando ele ouviu, despertou, né, acendeu uma luz, a gente não sabe. O fato é que ele busca Jesus e ele pergunta, Senhor, o que significa isso? Como que faz para ganhar o reino de Deus? E aí é quando Jesus diz para ele, tem que nascer de novo. Mas como que é isso? O que é nascer de novo? O que significa isso? Que foi entendido por algumas religiões como batismo, né? Você é batizado, é um renascimento. O que significa nascer de novo? E aí Jesus vai dar todo um contexto de nascer do Espírito, de nascer da água, né? Aquele que nasce da carne é carne. Né? A água, corpo físico, nosso corpo é composto, né, por uma grande quantidade de água. Nascer do corpo é uma coisa, mas nascer do Espírito é outra. Tem que fazer essa distinção, essa diferença entre corpo físico, entre espírito, aquilo que é espírito. Né? O corpo, você sabe de onde ele vem, para onde ele vai. O espírito só para onde quer. Isso é muito lindo, né? Mas ele queria essa compreensão. Então, Jesus diz a ele que ele deveria saber isso, porque se ele era doutor da lei, ele estava ali no templo, ele deveria saber isso. Né? Como és doutor da lei e não sabes dessas coisas? Porque os judeus acreditavam na reencarnação. Né? Os judeus acreditavam e acreditam até hoje na reencarnação. Embora parece que eles falem muito ali entre eles, nos estudos deles, né? Mas eles acreditam na reencarnação, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Como que você não sabe isso? E aí eles conversam tanto mais e me parece que Nicodemos permanece ali com Jesus até um certo momento e devem ter conversado mais coisas. Vai saber o que Jesus não falou para ele além disso. Vai saber o que Jesus não pode ter revelado a esse doutor da lei. A gente não sabe. O que a gente sabe é que ele teve essa entrevista, ele queria saber o que é nascer de novo, como que pode um homem velho voltar para o ventre materno, né? Ele não entendia esse mecanismo, de que maneira isso se processava, e eles têm essa conversa que talvez tenha sido até longa, tenha varado a noite ali. E o doutor da lei, então, vai embora.
talvez satisfeito com aquilo que ele tinha entendido. Num segundo momento, João nos conta em 7, capítulo 7, 37 versículos e os seguintes, que estava havendo ali a festa dos tabernáculos, em que eles tinham todo um ritual de subir as escadarias do templo, pegar um jarro, jogar a água, fazia parte, deve fazer até hoje ainda dos rituais deles. Ele estava ali e Jesus estava no meio daquela multidão para provocar bagunça, né? E Jesus estava ali para mudar, para mexer com o interior de cada um. Bagunça no bom sentido, porque ele queria mexer com o interior de cada um. Porque a gente precisa mudar, e para mudar, precisa daquele tsunamizinho que vem, aquela mexida para a gente poder abrir um pouco os olhos. E Jesus, então, na hora que vê todo aquele ritual da água, ele diz: aquele que tiver sede, vem até mim e beba. Aquele que beber dessa água, do seu interior brotarão fontes de água viva. Eu acho que isso, para os doutores ali do templo, tem uma conotação muito grande, porque eles ficaram enfurecidos com isso e queriam prendê-lo, porque ali ele quis dizer que ele era a fonte da água viva, ele era o ser supremo que estava ali, que poderia acabar com as dores, que poderia ensinar, mostrar. E eles ficam enfurecidos e tentam prendê-lo, e não conseguem. E neste momento, os doutores do templo estão ali, Nicodemos entre eles. E Nicodemos, naquele momento, defende Jesus. Como a nossa casa vai prender um homem sem antes julgá-lo? E ele defende. E isso é um horror para aqueles do templo que estão ali. Como que ele está defendendo um forasteiro? Alguém que diz o que quer aqui, alguém que enfrenta o poder do templo. E ele diz isso. E isso faz com que eles o chamem, o doutor da lei, de Galileu. Ele recebe essa alcunha de Galileu, esse título. Por quê? Naquela época tinha-se a ideia, a noção que da Galileia nada de bom saía. E não tinha saído mesmo, né? Nenhum profeta tinha vindo da Galileia. Jesus foi o profeta que veio da Galileia. Então, da Galileia nada de bom existia. Ele recebeu essa alcunha de Galileu. O que acontece? Acontece que Jesus não foi preso naquele momento, não o encontraram. Ele recebeu esse título ali no momento de Galileu e vai saber o que pode ter acontecido com ele depois. As represálias pelas quais ele deve ter passado, ou o que aconteceu com ele ali no templo por ter defendido Jesus. E se ele defendeu Jesus, algum motivo muito grande deve ter nisso. Essa entrevista deve ter causado nele algo que modificou o seu interior. Porque no último momento, em João 19, de 39 a 40, ele vai aparecer de novo. Quando Jesus já crucificado, já morto, elevado para ser enterrado, para ser colocado num local que não tinha, que foi oferecido por José de Arimateia, conta o discípulo que um homem chamado Nicodemos juntou-se a José de Arimateia, que ofereceu o sepulcro, e ali foi levando os óleos, todo aquele que era necessário naquele momento para preparar o corpo. O lençol de linho alvíssimo, para envolver aquele corpo. Então, ele esteve presente na hora em que Jesus foi colocado no sepulcro também. Então, a gente pensa, o que essa entrevista deve ter feito no coração e na mente desse homem poderosíssimo, riquíssimo. Deve ter mexido muito. Pena que a gente não tem mais notícias dele, eu nunca li nada fidedigno no Espiritismo que falasse dele. A gente tem uma fala de Zaqueu, no livro Ressurreição e Vida, de Dona Ivone, que fala de Zaqueu. Mas de Nicodemos eu
não conheço nada que seja assim, digno da gente aceitar, né? Que tenha falado de Nicodemos. Então, o que pode ter acontecido, né? Com esse espírito, certamente foi uma transformação muito grande, né? Muito grande. E aí, quando a gente se volta para a doutrina espírita, cujo um dos postulados é a reencarnação, comunicabilidade com os espíritos, né, a reencarnação, a pré-existência da alma, todos esses dogmas, entre aspas, porque são dogmas, porque são preceitos, como fala o livro dos espíritos. É aquilo que a doutrina afirma, então é dogma nesse sentido, como na ciência tem muitos dogmas. Né? Não é ritual, mas é o conceito da doutrina espírita. Quando a gente chega na doutrina espírita, a gente vê essa fabulosa, essa magistral frase. Aliás, eu não sei se é de Kardec ou de Kardec, está no túmulo dele, né? A gente não é dele, né? Não é dele. Magistral, né? Porque encerra tudo que a gente possa imaginar em relação à nossa vida. É nascer, morrer, renascer, né? E progredir sempre, tal é a lei. Ou renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. É uma coisa maravilhosa. Eu coloquei o viver aqui, porque na frase realmente não existe, mas existe uma mensagem de Emmanuel, em que Emmanuel insere o verbo viver nessa frase. Emmanuel fala nascer, viver, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Né? Eu não sei onde que está em Emmanuel isso, mas Emmanuel coloca. Então, quando a gente pensa em nascer, por que nascer? Qual é a necessidade de nascer? Por que, que Deus cria criaturas para nascer? Muita gente fala assim, para estar aqui nesse mundo, de provas, expiações, nesse sofrimento, né, tendo que sentir dor de dente, não é fácil dor de dente, não. Dor de ouvido, não é fácil também, não. Cólica renal, então, e tantas outras coisas que são dolorosíssimas. Criança tomar vacina. Tomar vacina, você vê a criança berrando ali, chorando. Para quê? Para que tudo isso, né? A gente coloca tudo ali numa balança, tudo não cabe numa balança só, porque é muita coisa complicada, difícil. Para que tudo isso? Para que nascer? Porque Deus não nos cria e não nos deixa no mundo espiritual. Ou não nos deixa no Éden, ou não poderia ter criado um lugar como o chamado Éden, onde tem árvores, teria casas para a gente morar, animais, tudo que tem aqui, mas nada dessas doenças, trânsito, as coisas horrorosas, né? Esse calor que tem aqui, ou o frio em excesso em determinados lugares. Para quê? Esse momento agora de chuvas, né? Em todos os lugares do mundo, a gente tem visto cada coisa horrível. Para que isso? Né? E a gente vai encontrar aqui no Livro dos Espíritos a resposta para tudo isso. Né? Por que nascer? Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Para que nascer? Qual a necessidade do nascimento? Sendo que a gente podia ficar do lado de lá, sem nada disso, sem as dores daqui. O que ele responde? Deus a impõe. Olha só, Deus impõe isso. É necessário. Queira ou você não queira nascer, você tem que nascer. A gente tem que nascer. Ele impõe com o fim de que possamos crescer, passar por expiações, por dificuldades, por provas, que é o que vai nos dar fortalecimento e sermos co-criadores. Ajudar-nos Deus do universo a criar. Porque é isso que nós vamos fazer. Agora a gente não está fazendo, porque a gente está aqui lá no comecinho da escada, né? Expiação e provas. A gente está chegamos na humanidade daqui a pouquinho tempo, devagarinho, mas nós estamos caminhando por essa cocriação com o Senhor e já somos co-criadores. De uma maneira ou de outra já somos. O mundo como ele é hoje, por que, que ele existe desse jeito? Por que existe aquela mesa? Por que existe a grade, o relógio, o ventilador, o ar-condicionado, o avião? Que até hoje eu acho uma coisa inacreditável, o tal do avião, né? Como é que pode o homem colocar um trem no ar, um barco na água e não afundar? Quer dizer, quem criou isso? Foi o homem. O homem criou isso a partir das potencialidades
da criação divina. A gente foi atingindo até chegar nesse momento e criar essas coisas magníficas. Então é para isso, para sermos co-criadores. Com isso vem o sofrimento junto, lógico, porque faz parte das existências rasas ainda do espírito, e é onde nós estamos, de dificuldades, de muitas doenças. Né? Até pouco tempo, não existia doenças aí que não eram controladas. Século passado, não é? Século retrasado era muito pior, mas no século passado existia ainda. Aí foram aparecendo aí os maravilhosos que criaram as vacinas, os remédios de penicilina e tudo mais. Por quê? Porque Deus foi autorizando a vida desses espíritos para nos ajudar a alavancar. Então, é preciso nascer para isso. Né? A Kardec diz assim, que a ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Para que o universo se construa, é necessário o ser humano aqui trabalhando. Mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem nessa mesma ação um meio de progredir, de se aproximarem dele. É assim que, por uma lei admirável da providência, tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Né? Apesar de toda a dificuldade que a gente realiza na natureza, de tudo que é de ruim que a gente faz, que a gente mata, que a gente queima, que a gente tenta eliminar, não vai ter jeito. Né? Porque a lei de Deus é que preserva, tudo é solidário, tudo se encadeia. Então, o que está acontecendo agora é uma coisa momentânea. Aí estão acabando com o mundo, estão acabando com as florestas, mas Deus está ali. É o momento em que essa humanidade está tentando aprender a não fazer isso. Mas para aprender a não fazer, Deus tem que dar liberdade, senão a gente não aprende por si só. Então é necessário nascer para ser construtor junto com Deus. Mas Emmanuel diz que é necessário viver. Aqui é de Emmanuel, né? Uma parte de Emmanuel. É necessário viver. Questão 344. Deixa eu ver aqui onde está. 344, 30, o papelzinho. 344. Se chama União da Alma com o Corpo. Em que momento a alma se une ao corpo? Para que a gente possa viver. Qual é o momento da união? A união começa, como nós sabemos, através das obras, inclusive de André Luiz, que ele nos fala, a união da alma com o corpo se dá no momento da concepção. No momento da concepção, a alma se une ao corpo. Então, não existe essa história de falar assim, até 2, 3 semanas, é ali um bichinho, é um girinozinho, é uma coisa com o rabinho se movimentando, não é nada. Não é verdade. Né? Não é verdade. Houve a concepção, já tem um espírito ligado ali, e para nos ilustrar, a gente poderia ler no livro Dicionários da Luz, a reencarnação, capítulo chamado Reencarnação, né? É um capítulo longo, belíssimo, do Missionários da Luz, a reencarnação de Segismundo, que vai falar sobre isso. A união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Já uniu e devagarinho vai se complementando, e Emmanuel nos diz também que depois do nascimento, até os 7 anos, vai tendo uma ligação gradativa, que é quando realmente o espírito retoma ali, né? Aquele momento necessário ali, da ligação definitiva com o corpo. Então, desde o momento da concepção, o espírito designado para tomar determinado corpo, a ele se liga por um laço fluídico, que se vai encurtando cada vez mais. Olha que lindo. Vai se encurtando durante a concepção, nasce, está mais curto, aí o bebê está ali, o bebê dorme tanto, né? Está muito ligado ainda, e aí vai desligando gradativamente, né? Vai se encurtando até os 7 anos de idade. Até o instante em que a criança vem à luz e o grito que então se escapa dos seus lábios anuncia que a criança entrou para o número dos vivos e dos servos de Deus. Olha que coisa linda. Que resposta mais poética, mais linda. É muito lindo isso. Então, toda a vida conta. Toda a vida. E não é só a vida humana, não. É a vida animal. É a vida floral.
as plantas. Quando a gente arranca uma planta, a planta sente. Né? Dá até dó isso. Quando a gente aprende isso, dá até dó. Você cortar ali uma rosa, você sabe que o lado ali, digamos, espiritual daquilo, sente esse impacto. A água, né? Outro dia eu via na internet, há muitos anos, parece que um japonês fazendo uma experiência com moléculas de água. Gente, é uma coisa impressionante tudo isso. Então a gente realmente não sabe nada. Né? Foi Shakespeare que disse isso, que há muito mais mistérios entre o céu e a terra do que a gente possa imaginar. Né? É muita coisa que a gente não tem noção. Né? Está passando por uma casa ali andando, você pega ali, arranca, continua andando, como se não fosse nada. Né? É uma vida que sai. Então, morrer, desculpa, viver é necessário. É necessário. E nos dias de hoje, mais ainda, porque a Vera falou dos neuróticos anônimos. São pessoas que têm depressão, síndrome de pânico, angústia, desespero, vontade de se matar, desespero da vida, não vê sentido mais na vida. Então, hoje em dia está muito difícil viver, muito difícil. E a gente tem que entender isso, que a vida, ela é poderosa, ela é necessária, ela nos é dada pelo mundo superior para que a gente possa ser co-criador com Deus. Ela é importantíssima para nós. Importantíssima, seja em qual situação nós estejamos, aqui dentro, lá fora, com menos dificuldades, com maiores dificuldades, enfrentando lutas, ela é necessária e primordial. Queiramos ou não, estaremos aqui de volta muitas vezes para aprender. Então é necessário viver. Mas, se tem uma coisa que a gente não gosta é morrer. Mas é necessário morrer. Faz parte dos planos de Deus a morte. E a gente vai encontrar lá na 941, quando ele fala da morte. Né? Na preocupação com a morte. 941, a preocupação com a morte é para muitas pessoas uma causa de perplexidade. Então, por exemplo, a gente sabe que todo mundo vai morrer. Todo mundo sabe. Aí eu chego aqui no centro, a Vera fala assim, sabe o fulano? Sei. Então, desencarnou hoje. Nossa, a gente fica, às vezes, abestalhado. Desencarnou, mas o que aconteceu? Nós que somos espíritas, muitas vezes nos pegamos assim, perplexos. Nossa, fulano desencarnou? Ah, desencarnou. Faz parte. É um processo. Então, ele diz aqui que para nós causa muita perplexidade isso. Mas por que essa preocupação se elas têm um futuro pela frente? Né? Então, isso é Kardec perguntando. Preocupação nos causa essa perplexidade. Por quê? Se elas têm um futuro pela frente. E os espíritos dizem que é errado que tenham essa perplexidade. É errado. Por quê? Mas o que queres? Procuram persuadi-las desde cedo de que há um inferno e um paraíso. Olha aqui, na 941. Então, é aquela história de que desde sempre nós fomos doutrinados, dominados por essa ideia de dominação de Deus. Deus criou o céu, que é em cima, né, lá no Olimpo, e o inferno, que é lá no Hades, né, lá embaixo. E você morre, você só tem duas opções. É ruim assim, não é? Se a gente morresse, falasse assim, para onde você quer ir? Você quer ir para a Itália ou você quer ir para a França? A Rosalina ia para a Itália, eu ia para a França. Mas não é isso que vão falar. Não é isso. Então a gente fica com essa ideia de céu e inferno. E como na consciência a gente tem muitas coisas que nos culpam, a gente fica com medo de ir para o inferno. Fica com medo do que pode nos receber do lado de lá. Então a gente tem medo da morte. E morrer seria isso por conta dessa dominação das penas eternas que nos doutrinaram nesse sentido que não existe. E morrer, nascer, viver, é tudo parte de uma necessidade do espírito para o crescimento. Mas ele diz assim, que aí é o checkmate, né? Renascer. Como diz Castro Alves, há mistérios peregrinos no mistério dos destinos
que nos mandam renascer. Nós precisamos renascer. E aqui na 167, ele vai falar da reencarnação, do renascimento, né? Mas que coisa, eu deixei tudo marcado e tirei do lugar. 167. Pluralidade das existências, da reencarnação. 167. Qual a finalidade de renascer? Qual a finalidade da reencarnação? Expiação, prova, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Né? Por que um nasce, como Kardec faz uma análise da pluralidade das existências, no item 222, por que um nasce numa família abastada, tendo estudado, tendo sempre comido bem, se vestido bem, tendo pais, uma família que, apesar das dificuldades familiares, lhe deu apoio, lhe deu a sustentação, e outros nascem, são doados, né? Não sabe quem é mãe, quem é pai. Lembram-se da Segunda Guerra Mundial? Até hoje, na França, se fala dos nascidos, ao pé da letra é assim, nascidos sob X, sob o signo de X. Né? Eles falam. E até hoje existem essas pessoas que nasceram na Segunda Guerra, nos experimentos lá de Mengele, foram retirados da mãe, não sabe quem é a mãe e o pai, foram levados para outros lugares, sobreviveram, foram adotados, né? Estão vivos ainda alguns, e tem uma dor, né? A maioria tem uma dor interna e procura, quer saber, com toda aquela dificuldade, como que vai saber quem é a mãe e o pai ali na Segunda Guerra? Foi tudo aquele experimento, aquela coisa louca, quer saber quem era a mãe e quem era o pai, aquela dor de não saber quem foi a mãe e o pai, e vão persistir até o final da vida sob esse signo do X, né? Não sei quem eu sou, não sei de onde eu vim, não tenho mãe, não tenho pai, eu sou um adotado, eu sou um abandonado. Né? Por que aconteceu isso com aqueles ali? Por que não aconteceu comigo, por exemplo? Né? Eu sei quem foram meus pais. Né? Quando eu era jovem, nessa encarnação. Mas então, quando eu era pequena, eu até achava assim, eu falava, gente, será que eu não fui adotada? Não. Eu tinha isso, mas todo mundo falava assim, você é a sua mãe cuspida, é a cara da sua mãe. Falei, então o pai não é. Né? Então, eu sou muito parecida com a minha mãe, né? Muito parecida, então, mas imagine a dor no coração. Então, o renascimento, ele é necessário para isso. Porque senão, onde a justiça? Por que aconteceu isso com aquelas pessoas? Porque uma dor que elas levaram até para o resto da vida. Por que aqueles que ficaram lá no... isso é uma parte da história, né? No Holocausto, naqueles campos de concentração, e sobreviveram, tem vivos até hoje, né? Pessoas muito, muito idosas, que contam ainda histórias, e que passaram, sofreram um pouco de água amassou. Guardam aquilo na memória, aquele sofrimento. Por quê? Uns sim, outros não. Então, porque renascem. Onde estaria a justiça sem isso? Sem isso, não haveria justiça. Então, a justiça, a única coisa que explica a justiça de Deus é o renascimento. E progredir sempre, sempre. É necessário isso, não é? Porque qual é o objetivo de nascer, viver, morrer, renascer? O progresso. Questão 779 do Livro dos Espíritos, Lei do Progresso. 779. O homem tira de si mesmo a energia progressiva ou o progresso não é mais do que o resultado de um ensinamento? É o homem que retira de si o progresso ou é o ensinamento que lhe dá isso? O que ele diz? O homem se desenvolve por si mesmo. É o homem que busca. Mas nem todos progridem ao mesmo tempo, é verdade. Por isso que se diz que se juntasse o dinheiro do mundo todo, e aí pegasse as pessoas e dividisse o mesmo tanto para cada um, daí um pouquinho. Este estaria riquíssimo, aquele estaria paupérrimo, porque cada um sabe trabalhar diferentemente com as coisas. Então, cada um ele desenvolve por si mesmo. Uns progridem mais, outros mesmo
financeiramente, socialmente, afetivamente, espiritualmente, sobretudo. Então, progredir sempre é a consequência de tudo isso, para o progresso. Tal é a lei. Que lei? Que lei? Quando Kardec começa a estudar as leis morais, né, a primeira questão ali nas leis morais, que é a lei divina ou natural, ele vai perguntar o que se deve entender por lei. O que é a lei natural? A lei natural é a lei de Deus. Né? É a única necessária para a felicidade do homem. A única. É a lei de Deus. É a única que é necessária à felicidade. É aquilo que Jesus falou para Marta, irmã de Maria e Lázaro. Tudo é necessário. A gente precisa da vida, do corpo físico, do mundo, da casa, do carro. Precisa de dinheiro. Sem dinheiro ninguém faz nada. Precisa comer, porque senão o corpo vai perecer. Não é? E as pessoas falam assim, eu não quero mais comer. A gente ficou 2, 3 dias sem comer, por causa de uma depressão ou alguma coisa, e já está enfraquecido. A gente precisa da alimentação para o corpo físico. Mas ele disse para Marta, tudo é necessário, mas só uma coisa é mais importante. Então, assim, só uma é mais importante. Maria escolheu essa parte que é mais importante, que é aquela que não vai ser tirada, que é isso daqui. A lei de Deus é a única necessária, porque é aquela que não vai ser tirada. A gente vai desencarnar, tudo vai ser tirado. Né? Até o corpo físico. Mas a lei que está comigo vai junto comigo. Né? E que lhe indica, essa lei lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, porque ele só se torna infeliz quando dela se afasta. Quando a gente se afasta dessa lei, a gente fica infeliz. 615. A lei de Deus é eterna? Eterna e imutável como o próprio Deus, né? Ela é eterna e imutável, não é como a lei humana. Ela é eterna e imutável como o próprio Deus. E aqui, Kardec diz o seguinte, no item 222 do Livro dos Espíritos. Os espíritos ensinando o dogma da pluralidade das existências corpóreas, ou seja, o dogma da reencarnação, renovam, não criam, renovam uma doutrina que nasceu nos primeiros tempos do mundo. Então, o Espiritismo não criou reencarnação, não criou pluralidade das existências, não criou comunicabilidade com os espíritos. É uma lei que foi renovada pela doutrina que já existia desde o começo dos tempos, que nasceu com os primeiros tempos do mundo, desde que o homem se entende por homem. Apresentam-na, porém, de um ponto de vista mais racional. A apresentação da lei, aqui ela vem de uma maneira didática, para que a gente possa entender, mais em harmonia com a sabedoria do Criador, ao despojá-la de todos os acréscimos de superstição. Que até então, né, tinha, e até hoje tem, muita superstição. Lembram-se de Joana de Ângeles falando de tribos datadas de 15 mil anos atrás, em que depois encontraram os ossos ali, quando desenterraram, o indivíduo enterrado em posição fetal, né, os ossinhos ali, tudo em posição fetal, porque não eram espíritas, os estudiosos. Eles chegaram à conclusão que aquelas tribos acreditavam que aquela pessoazinha ali ia voltar. Só que eles não sabiam como ela voltaria. Então, eles já enterravam na posição fetal, e quando o espírito voasse ali em cima, né, do túmulo, e pum, entrasse ali, né, naquele esqueletozinho, pronto. Já estava pronto na posição fetal para o nascimento. Era a maneira como eles podiam entender aquilo, ou nós, na época, né, podíamos entender aquilo. Então, é a mesma coisa de Nicodemos. Quando ele pergunta para Jesus, como é que faz? Como que um homem velho volta para a barriga da mãe? O senhor me explica isso que eu não estou entendendo, esse mecanismo. É a mesma coisa. Então, o Espiritismo vai renovar essa doutrina, e desde que o homem se entende por homem, ele já tem essa noção de retorno, de volta. Infelizmente, isso foi tirado de nós, por conta de religiões, por conta dessa dominação de Deus, desse céu e inferno, desse medo colocado na humanidade. E que não é uma crítica a outras religiões, porque certamente nós estávamos lá nesse momento, assinando um decreto ali de que tinha que tirar a reencarnação também. Então, éramos nós, seres humanos ali atrás,
por interesses escusos, colocando essa dominação para causar medo. Né? Então, o Espiritismo vem tirar tudo isso, vem tirar essa superstição, vem falar que depende de você, que você vai ser construtor junto com Deus, né? Que você tem que viver o máximo que você puder aqui e aproveitar esse momento tão raro, quando tantos espíritos estão esperando para reencarnar, e nós estamos aqui, que morrer não significa o fim, sobretudo uma continuação, é sair da gaiola. A gente vai sair dessa gaiola, que vai estar livre para dar continuidade ao trabalho, não vamos perder o acesso aos nossos entes queridos, não vamos deixar de vê-los, ao contrário, vamos encontrá-los se tivermos uma vida saudável, uma vida de perdão, de tolerância, a gente vai encontrar esses entes queridos lá. Então, morrer não significa grande coisa, que a gente vai voltar depois para continuar nesse processo de reajuste, de ajudar, de ser co-criador junto com Deus, que nós estamos progredindo, queiramos ou não queiramos, né? Hitler está progredindo, né? Mussolini está progredindo, todo esse povo aí, que a gente usa como os anticristos, né? Como se fossem só eles, são todos na linha de progresso, todos vão ser espíritos superiores, porque essa é a lei. E só para terminar, tem uma história muito bonita, que num determinado momento havia um navio que estava fazendo um cruzeiro, um navio muito chique, muito bonito, um cruzeiro maravilhoso, com comidas maravilhosas, músicas, pessoas se divertindo muito, aproveitando, né? Tudo estava bem, mas de repente começa uma tempestade. Uma tempestade que vai se tornando cada vez mais forte, mais forte, mais forte, e ela vem na proa do navio e aquela água começa a entrar, começa a inundar, e a tempestade ficando cada vez mais forte, e as pessoas ali, bem vestidas, que estavam no momento da festa, tomando champanhe, comemorando, as pessoas começam a gritar, começam a ficar desesperadas, correr de um lado para o outro, e o navio começa a singrar, né? Aquele balanço assim, que começa a dar um medinho na barriga, né? Todo mundo desesperado, gritando, e a tempestade atinge um auge assim tão grande que as pessoas começam a se jogar no mar, de medo de demorar para morrer. E neste mesmo navio havia uma criança sentada ali do lado com os seus joguinhos. E todo mundo correndo, passando para lá para cá, e aquela criança ali sentada, sem se preocupar com aquilo. E aquela gritaria, aquela loucura, e as pessoas perdendo as coisas, as pessoas tentando se jogar, outros conseguindo se jogar no mar. E a criança, então, as pessoas passando por ela, quase pisoteando, ela saindo dali, indo para outro lugar e continuando a jogar o seu joguinho como se nada estivesse acontecendo. E depois de toda essa balbúrdia, que durou um certo tempo, a tempestade se acalma, tudo vai voltando ao normal, e as poucas pessoas que restaram no navio, né, apavoradas, com o coração assim, saindo pela boca, desesperadas por aquilo que havia acontecido, os trabalhadores do navio passando para lá e para cá, conseguiram perceber aquela criança ali no campo, olhando para o seu joguinho, jogando, e isso chamou a atenção de uma pessoa, de um dos trabalhadores do navio. Quando tudo se acalmou, ele chegou para a criança, falou assim: meu filho, está tudo bem com você? Está. Mas você não viu a tempestade que se abateu aqui no navio? Eu vi. Você não viu as pessoas correndo, gritando, desesperadas? Você ouviu? Ouviu. Você não viu que várias pessoas pularam para o mar, não conseguiram se salvar por desespero? Eu vi. E você não ficou desesperado? Ele falou, não. Por quê? Porque o meu pai é o piloto. Então, quando nós estamos no barco da vida, e o nosso pai, nós sabemos que o nosso pai é o piloto, e a gente sabe que a carteira de motorista dele, né, é muito boa, que ele dirige muito bem, que ele conhece tudo, pode acontecer o que for, nós estamos tranquilos. E quando o nosso pai é o piloto, o nosso coração está sereno. É a proposta da doutrina espírita mostrar para nós que Deus é o piloto desse nosso barco. Que Jesus nos abençoe.